Quero saudar a todos com uma doce e gloriosa paz do Senhor. Sou o pastor Catizenelson Canuto. Congrego ali na Assembleia de Deus, a ADET, Taguatinga Norte, pastoreada pelo nosso pastor Ronaldo Fonseca e pastor Ruimar Fonseca. É com muita alegria que eu tomo a liberdade de ocupar um pouco do seu tempo para ouvir uma porção da palavra de Deus naquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Saiba que, por maior que sejam as lutas e por maior que sejam as armas tecnológicas do inimigo, como estratégicas para matar, roubar e destruir, eu venho trazer para ti uma palavra de esperança. Quando diz que Jesus Cristo Ele não é uma opção, Ele é, aleluia, o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dá vida e vida com uma abundância. O que tudo parece não haver existência, o que tudo parece não haver possibilidade, Deus nos ressuscita em meio ao monturo de ossos para mostrar que Ele é Deus e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero com isso compartilhar para você que neste dia, após você ouvir esta breve reflexão, eu gostaria que você pudesse voar na presença de Deus, voar nas asas do Espírito, porque Deus quer nos envolver com a sua glória. Deus quer nos envolver com o Shekinah do seu poder. Agora, para isto é preciso que você abra o coração. Veja o que diz o texto do livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 23. Quando Davi tomou a harpa, diz a palavra de Deus que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul. E Saul, como diz o texto, vejamos o que diz aqui a palavra de Deus. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então, primeiro, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Veja, meus amados, a riqueza da palavra de Deus. Primeiro, o texto está me dizendo que o espírito maligno veio da parte de Deus. Agora, queridos, veja que interessante. Deus permite ou delibera brechas para avaliar de que maneira está o meu louvor, está a minha adoração a Deus. Veja que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul para revelar a nós o segredo do poder do louvor, do poder da adoração. Não é só cantar, não é só conhecer partitura musical, não é só ter conhecimentos técnicos da música. É preciso mais do que técnica, é preciso ser cheio do Espírito Santo para que o seu louvor ocorra efeitos da música. E o primeiro efeito, quando Davi então dedilhava a harpa, diz a palavra de Deus que Saul sentia alívio. Sentir alívio é algo que porventura ele estava passando detrimentos, traumas, sofrimento, amargura, dores. E aí, a partir do momento que Davi dedilhava a harpa, a Bíblia diz que ele sentiu alívio. Isto significa efeito físico da música do louvor. Quando nós louvamos a Deus e quando a nossa adoração chega ao trono da graça, diz a palavra de Deus, na perspectiva do que acontecera com Saul, e no momento em que Davi dedilhava a harpa, havia ou houve o efeito físico da música. Quando você está adorando, Deus está curando, Deus está restaurando a saúde, Deus está tratando na cura interior. Isso são efeitos físicos da música. Queridos, não ficou por aí. Davi continuou dedilhando a harpa,
porque o adorador nunca deve desistir, porque os efeitos, elas virão como consequência de uma verdadeira adoração. Veja, segundo, e se achava melhor, aqui nós encontramos o efeito psicológico da música. Quando eu estou adorando a Deus, é possível que haja alguém na igreja que esteja enfrentando uma luta em casa, esteja enfrentando um conflito no lar, esteja enfrentando um conflito no trabalho, esteja enfrentando um conflito em si mesmo, enfrentando em si mesmo traumas, coisas que aconteceram no passado, que ainda hoje machuca. Diz a palavra de Deus que quando o louvor, aleluia, chega ao trono da graça, o efeito, aleluia, psicológico acontece no meio da igreja. Aquele que entrou conturbado, aquele que entrou triste, aquele que entrou abatido, sairá dali psicologicamente transformado, numa perspectiva de que ao sair dali, ele disse: em Cristo sou mais que vencedor. Deus é Deus da providência, aleluia, Deus está agindo em meu favor. Sabe por quê? Porque eu adorei ao Senhor com as asas da adoração, e por isso o efeito acontece. E aí Deus manifesta o milagre na sua vida, porque no momento em que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, acontece o efeito físico e acontece o efeito psicológico, aleluia. E por último, nós encontramos aqui, ainda neste versículo tão maravilhoso, e primeiro, Saul sentiu alívio. Segundo, e se achava melhor. E terceiro, o espírito maligno se retirava dele. Isso significa que quando nós estamos adorando a Deus e o nosso louvor chega no trono da graça com as asas da adoração, sabe o que acontece? O espírito maligno tem que se retirar. Escute, eu quero transmitir uma palavra profética para a tua vida. Adore ao Senhor, aleluia. Não importa a circunstância que você está passando, não importa a luta que você está enfrentando. Talvez algumas pessoas olhem para você e não te dá valor, mas Deus te dá valor. Talvez alguém olhe para você e diz: ele não vai conseguir. Deus está dizendo: você vai conseguir. Alguém esteja dizendo para você: não quero ser amigo desse camarada. Deus está dizendo: eu sou o teu melhor amigo. Escute, meu amigo, em nome de Jesus Cristo, Deus fala contigo nesta manhã, está dizendo: não desista, não entregue os pontos, não abaixe a cabeça, mas eleve os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro, pois o teu socorro não virá da loteria federal, o teu socorro não virá das coisas humanas que a terra consome, que a ferrugem desgasta, mas eu quero dizer para você que a tua esperança vem quando você adora a Deus, porque nós adoramos a Deus quando nós nos entregamos ao verdadeiro louvor, a uma verdadeira adoração, para que haja os efeitos físicos, psicológico e espiritual. Tudo aquilo que te incomoda, que te perturba, que te deixa para baixo, diz a palavra de Deus que o espírito maligno será retirado de você, aleluia, e aí você vai poder voar com as asas da liberdade. Foi o que aconteceu na vida do profeta Isaías, quando o profeta Isaías, um homem de Deus, um profeta que nos capítulos anteriores ao capítulo de número 6, profetizava às nações, aos reis, aos reinos, e um dia ele olhou no espelho e disse: ai de mim que vou perecendo, porque habito em um povo de impuros lábios. Ou seja, ele estava inserido no meio do profano, ele estava inserido nas coisas mundanas, como profeta, o que não deveria acontecer. Mas ali ele refletiu e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então houve tempo, aleluia, o suficiente para uma restauração, para uma mudança de vida. Mas sabe por quê? Porque ele teve uma visão. Ele teve uma visão vendo os serafins que voavam por sobre o altar de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Os serafins voavam por sobre o altar de Deus, e a Bíblia diz que aqueles anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eu quero terminar e concluir esta reflexão dizendo para você: neste dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai voar com as asas da libertação. Sabe por quê? Porque a sua adoração será uma adoração em reverência a Deus. Você não está aqui para adorar, você não está aqui na terra para adorar os prazeres do mundo, você não está aqui para adorar as imagens de escultura, você está aqui para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que os anjos cobriam seu rosto,
prestavam continência, prestavam reverência, prestavam adoração ao Senhor. Ou seja, sem as asas da adoração, nós não seremos alcançados pela misericórdia de Deus, porque se tem algo que mexe com o coração de Deus, é quando um verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. Segundo, com as outras duas asas, eles cobriam os pés. Isso significa que eu tenho que me inclinar, eu tenho que abaixar para reconhecer a soberania de Deus, para reconhecer os atributos de Deus, que sem Ele eu não chegaria a lugar nenhum, sem Deus não teremos vitória, sem Deus não vamos alcançar o milagre de Deus para a nossa história. Escute, meu amado, em nome de Jesus, que neste dia o Espírito Santo fale ao teu coração e diga para você: olha, nada está perdido, a última palavra vem do Senhor. E o melhor ainda, querido, termina ao dizer que aquelas asas que primeiro cobriam o rosto, as segundas outras duas asas cobriam os pés, as terceiras duas últimas asas cobriam, aleluia, voavam com liberdade. A Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu amado, é só bater asas e voar quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então vejamos, primeiro, quando eu adoro a Deus, ela precisa acontecer algo, ela precisa haver mudança de ambiente, ela precisa gerar perfumes, ela precisa gerar almas, porque quando eu estou adorando a Deus, acontece o efeito físico, o efeito psicológico e o efeito espiritual. O físico, Deus cura-me as dores que me maltratam e que dilaceram o meu coração. O efeito psicológico, eu passo a entender que eu estou adorando a Deus com a razão e não com a emoção. E terceiro, o espírito maligno tem que se retirar. Tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que me leva a querer viver uma vida de pecado, eu renuncio por amor a Cristo e para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo não terá legalidade sobre a nossa vida. E aí, para completar, como voar? Voar quando eu reverencio Deus, quando eu respeito a Deus, quando eu não troco Deus por Zezé de Camargo, quando eu não troco Deus por Chitãozinho e Chororó, quando eu não troco o meu louvor a Deus por qualquer outra música que não seja do seio da igreja, que não seja a palavra de Deus. E o melhor ainda, queridos, é quando eu me humilho com as asas da humilhação. Eu reconheço que nada sou, mas que Deus é tudo e que o Senhor é a minha força. E para terminar, eu vou poder voar, aleluia, com as asas da libertação, porque diz a palavra de Deus que na visão do profeta Isaías, os anjos, nas terceiras, as duas últimas asas, eles voavam livres. Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso libertador. Então, meu amado, é só bater asas e voar. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.